Fábio Sorge, Beca Surrada. Resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco da situação dos processos do ex-presidente Lula. Já queria fazer isso hoje cedo para tratar da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, dada ontem em habeas corpus, porém eu tive a notícia de que outro habeas corpus do ex-presidente seria votado hoje pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, para fazer um vídeo só, e para o vídeo não ficar datado, perdendo informações ou parcial, eu esperei o julgamento hoje e aí resolvi fazer esse material tratando de toda a questão. Vamos começar do começo. Ontem, o ministro Luiz Edson Fachin julgou e concedeu um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, reconhecendo que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar o ex-presidente, porque a ação não teria ligação com a Petrobras. Diante disso, o ministro determinou remessa dos autos à Vara Federal de Brasília, ficando então o juiz daquela vara responsável. Ele anulou os atos decisórios, os atos decisórios foram anulados, então ficando o juiz responsável por eventual convalidação dos outros atos, os atos instrutórios, e pelo seguimento do processo. Ainda o ministro Fachin era relator de um outro habeas corpus que estava com vista com o ministro Gilmar Mendes. Este segundo habeas corpus tratava da questão da parcialidade do juiz Sérgio Moro. E o ministro Fachin, por seu relator, entendeu que esse habeas corpus estaria prejudicado, já que a incompetência teria sido reconhecida. E, portanto, não seria caso de julgá-lo mais. O ministro Gilmar Mendes, que estava com vista do processo e é o presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, entendeu a situação de um modo diferente e pautou para hoje o julgamento do habeas corpus ligado à questão da parcialidade. Então hoje, nessa votação, houve uma primeira discussão preliminar sobre se este habeas corpus estaria prejudicado, não estaria prejudicado, e ainda houve uma iniciativa do ministro Fachin pouco antes da votação, um pedido ao ministro Fux para que ele fosse julgado no plenário e não na segunda turma. O ministro Fux não se envolveu na questão e deixou a votação lá para a segunda turma. Bom, na segunda turma, os ministros debateram e apenas o ministro Fachin entendeu que o habeas corpus sobre a questão da parcialidade estaria prejudicado. O ministro Nunes Marques pontuou uma questão importante sobre o porquê esse habeas corpus da parcialidade deveria ser julgado. Disse ele que a decisão do ministro Fachin no habeas corpus tratando da questão da incompetência era uma decisão precária e liminar. Ela poderia não ser confirmada pelo plenário. Portanto, se isso ocorresse e a turma reconhecesse que estava prejudicado o habeas corpus referente à parcialidade, haveria evidente prejuízo à defesa do ex-presidente, no que o ministro Nunes Marques estaria muito correto, porque a decisão do ministro Fachin não era uma decisão definitiva, era apenas uma liminar. Então era preciso votar essa questão, ele colocou esse argumento e o ministro Gilmar Mendes complementou, dizendo que há previsão no artigo 96 do Código de Processo Penal para que a arguição de suspeição preceda qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Aqui nós precisamos nos lembrar o seguinte: o Código de Processo Penal, para garantir os julgamentos, além da possibilidade de resposta à acusação, prevê um rol de exceções para garantir que aquele julgamento possa acontecer. Seria, e eu não gosto muito, mas vamos lá, adaptando, para garantir as chamadas condições da ação daquele processo penal. Então eu não gosto muito desses termos, mas para garantir o normal desenvolvimento do processo, algumas situações precisam estar presentes. Se elas não estiverem, eu sequer posso invadir o mérito. Se a defesa ou o Ministério Público perceberem que alguma dessas situações está presente, elas vão opor, além da resposta à acusação, determinadas exceções. São elas, e aqui eu estou lendo o rol do artigo 95. A de suspeição, a de incompetência de juízo, a de litispendência, a de ilegitimidade de parte e a de coisa julgada. Vejam, nenhuma delas é meritória.
E o que diz o artigo 96 na sequência? Diz que a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Por quê? Porque uma das principais garantias do processo penal é a imparcialidade do juiz. Portanto, se eu tenho uma alegação de que o juiz é suspeito ou parcial, essa é a principal condição. Daí, porque essa exceção precede as outras, exceto se ela for fundada em um fato superveniente. E aqui o ministro Fachin, ciente da previsão do artigo 96 do CPP, e na minha opinião de modo equivocado, disse que a arguição seria fundada em fato superveniente, porque os fatos pré-processuais já teriam sido avaliados pelo Supremo e não teriam sido convalidados. Mas é um raciocínio eminentemente frágil, né? Tanto que o ministro Gilmar Mendes citou dois pontos que me parecem fundamentais, como a parcialidade já vinha desde a fase do inquérito. O primeiro deles, a determinação da condução coercitiva do ex-presidente, que foi determinado enquanto ainda ele não havia sido denunciado. Medida que já deixou muito claro a condução coercitiva e a ideia de expor ali o ex-presidente sem nenhuma necessidade. Segundo ponto, também importante. Numa das mensagens trocadas na operação na Vaza Jato, né, nós tivemos informação, uma das mensagens o juiz Moro pergunta ao procurador Deltan sobre se tem elementos sólidos ali suficientes para denunciar. E o Deltan diz que tem, inclusive pode pedir para o juiz quase que dar uma consultoria para avaliar se aquela denúncia vai ser boa ou não. Isso não pode acontecer. Não existe a possibilidade de alguém que vai ingressar com uma ação fazer uma consulta prévia ao juiz para ver se a ação está boa. O juiz fala nos autos. Então se deixa muito claro antes do recebimento da denúncia a preocupação do juiz com aquele material e com auxiliar o Ministério Público. Então, essa preliminar, arguida pelo ministro Fachin, de que haveria prejudicialidade, foi afastada. E se procedeu à votação. Nós tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes pela procedência da parcialidade, concedeu a ordem, e no mesmo sentido o ministro Lewandowski. A ministra Carmen Lúcia, que já havia votado, alegou que votaria novamente depois. O ministro Fachin também falou que aguardaria. E o ministro Nunes Marques pediu vista. Pediu vista, alegou que chegou no Supremo há pouco tempo, não está tão familiarizado, precisa de mais tempo para estudar o processo. Então esse habeas corpus ficou pendente de julgamento. Vale então a decisão de ontem do ministro Fachin, que anulou os processos pela questão da incompetência e devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Por fim, me parece que aqui, eu não vou entrar tanto nessa questão da imparcialidade, eu já fiz um vídeo, só me parece que houve uma atuação eminentemente política do ministro Fachin para tentar preservar a Operação Lava Jato, né? Ele entendeu, me parece que refletiu, de que se reconhecesse a incompetência, preservaria a operação e faria com que, no meu modo de entender, a defesa do ex-presidente Lula parasse de pressionar e revelar rotineiramente os diálogos. Porque aqui nós temos claramente uma posição da operação e do juiz Moro colocados nas cordas e toda semana levando pancada com revelação de imagem. O ministro Fachin imaginou que talvez isso parasse. O que me parece foi um cálculo equivocado, né? Porque a defesa do ex-presidente já fez uma petição hoje pedindo para o julgamento da parcialidade e politicamente não vai parar enquanto não tiver uma declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, me parece que... E aqui me pareceu que ele ainda tentou mais uma vez salvar, levar a questão para plenário, numa atuação mais política do que jurídica. Não porque o foro fosse competente, de fato ele não é, mas porque essa declaração da incompetência foi extemporânea, demorou muito tempo e isso já estava evidente. O momento é que ela surge que é estranho, não é que ela é tecnicamente equivocada, tecnicamente ela é correta, mas esse momento pareceu mais uma manifestação política do que jurídica. Então, tentando arredondar a situação, essa decisão do ministro Fachin é a que está pendente ainda. No caso da suspeição pela parcialidade, o processo está com vista com o ministro Nunes Marques. Espero ajudar a todos a esclarecer, lembrando que aqui eu tento trazer a percepção processual penal, né, em relação à questão das exceções, da previsão da prevalência da exceção da suspeição, trazendo as observações processuais penais, né, ao invés de opiniões políticas, que aqui não é a minha intenção dar. Então, trazendo a questão processual penal, espero ajudar todos que estão debatendo o tema e acho importante essa decisão da parcialidade
porque reconhece uma obrigação fundamental de qualquer magistrado, que é ser imparcial, seja quem for o réu. Processo sem juiz imparcial é uma falácia, não é um processo. Não é justiça, é justiçamento. Eu agradeço a todos e aguardo revê-los em outros vídeos.